Então, para você que nos assiste aqui no auditório do Largo da Liberdade, sejam todos bem-vindos. E para você que nos assiste e posteriormente pode acompanhar a gravação que está sendo disponibilizada pelo YouTube, quem nos assiste ao vivo em momento instantâneo. Então, em nome da Prefeitura Municipal, nós damos abertura a essa audiência pública que ela vai tratar de adaptações da Lei de Uso e Ocupação do Solo, para receber projetos de habitação social. Então, como é uma demanda bastante grande do município, houve essa necessidade de fazer essa adaptação, essa alteração, enquanto o novo plano diretor está passando por aprovação na Câmara de Vereadores. Então, a gente traz um contexto da função social da propriedade. Então, a propriedade sempre deve exercer uma função social. Se ela não exercer uma função social, é porque ela está em desacordo, não cumprindo. Isso configura, por exemplo, terrenos baldios, terrenos ociosos, que têm talvez os seus pontos negativos, como propício à invasão, propício a depósito de lixo, enfim, alguns fatores que denigrem, trazem prejuízos para essa falta de ocupação. Então, terrenos são espaços constituídos na cidade, que eles devem, podem trazer vantagens e desvantagens. Então, nessas desvantagens, eles podem trazer prejuízos ao município e à própria sociedade. Então, esses prejuízos são ocasionados por invasão, insegurança, acúmulo de lixo, por exemplo, entre outros fatores. Bom, dentro desse conceito de vazios urbanos, temos os terrenos do município que porventura estão não edificados, ociosos, aguardando que receba uma infraestrutura. Temos uma necessidade de minimizar o déficit habitacional, com uma série de famílias necessitando de habitações de interesses sociais, e temos a necessidade dessa implementação das leis. Então, faz com que, dentro desse contexto, a gente consiga minimizar os impactos do déficit habitacional e também aproveitar os vazios urbanos que estão disponíveis em nossa cidade em nome do município. Então, dentro desse contexto do uso da propriedade, a destinação social, a falta de habitação social, nós trouxemos, o município traz para essa audiência pública a definição de algumas áreas que possa agregar valor nesse sentido para a habitação social. Então, essa primeira área que a gente traz para vocês é uma área, essa mancha vermelha, ela está localizada no bairro Planalto, especificamente no loteamento Paulo Afonso, que ela está sem edificação, ela está considerada como um vazio urbano. Então, trazendo um pouco mais próximo aqui para a identificação dos senhores que assistem essa audiência, é o lote 1 da quadra 1630, no bairro Planalto. Então, quais são as considerações a levantar desse terreno? Então, é um terreno em que a vizinhança já está consolidada. Então, como é destinado para habitação de interesse social, todo o contorno, na delimitação dessa área, o terreno está consolidado dentro dessa área de habitação. Então, a vizinhança toda ela é consolidada. O terreno é amplo e com baixo desnível, então isso favorece a edificação dessas unidades habitacionais. E o terreno é atendido por infraestrutura, principalmente o sistema viário, mas também saúde, educação e lazer.
Dentro desse contexto, ele segue o zoneamento. Hoje a legislação, né, traz esse zoneamento que está no seguinte enquadramento da tabela de uso e ocupação do solo. Então nós temos o zoneamento, ele já é uma zona de interesse social classificado, né, na categoria 2, que é onde vai ser construída essas unidades, né? Não é uma regularização, que a ZEIS 1 trata de uma regularização, mas é uma ZEIS 2 que já permite essa construção. Atualmente, o coeficiente básico de aproveitamento é 1, então, mesma área do terreno, mesma área a ser edificada. Taxa de ocupação, 50%, né, do terreno, taxa de ocupação. Taxa de permeabilidade, 40%. Né? E aí, a gente até circulou nesse retângulo vermelho aqui, né, que o número de pavimentos é 2, é onde a gente tem essa proposta de alteração pontual. Bom, então, né, área de habitação de interesse social. Como a demanda é bastante grande e temos uma restrição em quantidade e volume de terreno, a proposta é de que seja, né, não existe no nosso município, mas sim é comum pelo Brasil todo, né, o uso de edifícios até 4 pavimentos, né, para habitação de interesse social. Então, esses programas têm incentivos governamentais, então tem incentivo do governo, tanto para o FAR, que é o Fundo, né, de Arrendamento Residencial, quanto pelo Minha Casa Minha Vida. Então, a proposta é fazer edifícios no porte de 4 pavimentos, até para não onerar a estrutura construtiva. Né? Então, voltando no contexto, a gente traz a função social para essa propriedade, que ela está ociosa nesse momento. A proposta que o município de Pato Branco traz para a alteração desse uso e ocupação do solo segue, né, a seguinte tabela. Então, permanece como a ZEIS 2, como ela já é, então permanece como está. O coeficiente de aproveitamento, ele passa de 1 para 2. Né? A taxa de ocupação, ela permanece com 50%. Né? A taxa de permeabilidade também permanece com 40%. Então, esses dois índices, né, de ocupação e permeabilidade, mantém-se o mesmo. O número de pavimentos, que é o ponto focal, né, desse terreno, ele passa de 2 pavimentos para 4 pavimentos. Então, se nós dobramos aqui o número de pavimentos, o coeficiente de aproveitamento também, né, a gente dobra ele para que esses parâmetros construtivos possam ser realizados. Então, qual que é a intenção disso, o objetivo? É de otimizar o terreno, então, potencializando o terreno. Com o mesmo terreno, ao invés de construir poucas unidades habitacionais, a gente consegue construir mais unidades habitacionais com o mesmo número de edificações de que fossem residenciais. Então, potencializando assim a ocupação desse terreno. Então, esse terreno, né, da quadra 1630, lote 1, né, localizado no bairro Planalto, ele segue essa proposta aqui de alteração da tabela de uso e ocupação do solo, né, da Lei Complementar 55 de 2013. Passando por um outro imóvel, já o segundo imóvel, também a necessidade de fazer essas alterações no uso e ocupação do solo, para que a gente consiga adequar e destinar também para as unidades habitacionais. Terreno de propriedade do município, então o município consegue de uma maneira mais ágil para propor, né, essas áreas de construção de habitação social. Então, o terreno nessa mancha, localizada, né, no bairro Gralha Azul, né, na esquina da Rua Princesa Isabel. Então, o terreno que hoje ele está inativo, desocupado, né, sem edificações, apenas não, mas dando, né, até prejuízo para o município, tem que fazer a manutenção da limpeza, da roçada, da coleta de lixo, que porventura é jogado lá,
e também manter a fiscalização para que não haja ocupação irregular nessa área. Então, aproximando um pouco, né, esse imóvel, né, imóvel situado na matrícula Sítio dos Lagos, no bairro Gralha Azul. Então, está localizada num vazio urbano em que divide, né, o Novo Horizonte, Gralha Azul e toda essa região na zona sul da cidade. Então, em termos de equipamento urbano, né, a gente acaba suprimindo algumas especificidades desse terreno, né, e apresentando aqui os equipamentos urbanos existentes. Então, temos a escola e o CEMEI, né, do Gralha Azul, toda a parte de esportes no Lago Gralha Azul, então pista de caminhada, quadra de esporte, campo de futebol, né, e outros atrativos na área de esporte, educacional e saúde, né, na região lá do bairro Novo Horizonte também, escolas e CEMEI, postos de saúde. Então, toda a vizinhança do entorno já é consolidada, tem equipamentos urbanos, né, e transporte coletivo, água encanada, iluminação pública. Então, qual que é a especificidade desse terreno para se fazer, propor, né, o enquadramento do imóvel ou alteração do uso e ocupação do solo? Ela está no mapa, nosso mapa na atual legislação vigente do Plano Diretor de 2008, ela está dentro, comporta uma AESA, que é uma área especial socioambiental, onde essa AESA, ela permite lazer e outras atividades em que não permitem edificações como residência. Posso edificar, né, edificações específicas que se tratam de mobiliário urbano ou algum tipo de equipamentos de uso comunitário ou uso urbano, mas edificações, obras maiores, não é permitido nessa ESA. Então, como já falei anteriormente, se tirarmos essa ESA, nós temos os equipamentos de atividade, esporte e lazer, né, já em outras áreas, conforme exemplificado no slide anterior. Para fazer essa alteração na ESA, então foi feita, né, uma audiência com o núcleo do COPLAN, que é o Conselho do Plano Diretor, e aprovado, né, tendo as resoluções e anuência permitindo que seja feita essa alteração, a supressão da AESA. Então, o que deve ser ajustado, que é uma proposta que o município de Pato Branco traz para essa audiência pública? A remoção da AESA, né, a área está ociosa, não há previsão de ocupação nesse momento, né, então ela está vulnerável a situações como, né, depósito de lixo, invasão, etc. Então, não temos previsão de ocupar essa área, nem para parque, nem para lazer, porque já temos, né, a infraestrutura no local. Então, a área do entorno do Gralha Azul já possui todas essas infraestruturas, né, de equipamentos públicos. E, mais uma vez, né, o terreno cumpre com a sua função social, deixando de ser um vazio urbano, deixando de estar ocioso, para construção de unidades habitacionais. Neste caso aqui, né, deixa eu ver, tem outras áreas em cima, então, depois eu vou falar dos parâmetros construtivos. Então, tem outras áreas em cima. Então, tem uma área de preservação de recursos hídricos, né? Voltar um pouco aqui no mapa, para que seja identificada na base bem inferior aqui do terreno, tem um córrego, tem um curso d'água. Então, essa área de preservação dos recursos hídricos, ela vai ser mantida, né? A gente tem, conforme o código estabelece, o Código Florestal, a área de preservação de recursos hídricos permanece, tá? Então, não há essa preocupação com alteração dessa área, desse zoneamento. E tem a área, né, de preservação de encosta, que também será mantida de acordo com as características físicas apresentadas no imóvel. Então, essa área está locada
no talude, né, do terreno, e ela vai permanecer. A ocupação da área para as unidades habitacionais se darão somente nos platôs já existentes. Então, área de preservação de recursos hídricos e área de preservação de encosta, elas vão permanecer íntegras sem passar por transformação alguma. Então, quanto à remoção da ESA, está enquadrada, né, com parecer favorável na resolução 57 de 2003, né, da reunião do CUPLAN, que aconteceu no dia 5/9 de 2023. Também parecer favorável, né, para adequação do lote, né, para os demais lotes, para a alteração dos gabaritos de altura e também do coeficiente de aproveitamento. Então, essas resoluções, né, resolução 56 e 57, estão disponíveis na Prefeitura Municipal de Pato Branco para consulta, que estabelece, né, parecer favorável quanto ao enquadramento tanto, né, da supressão da ESA quanto do enquadramento dos demais terrenos. Então, aqui foram apresentados 2 terrenos que fazem alteração, né, de AESA, né, no segundo terreno, e também a alteração do coeficiente de aproveitamento e do número de pavimentos. E agora, mais um projeto, mais uma resolução que a gente traz, né, nessa audiência pública, é a criação de um plano de urbanização no terreno onde era o antigo Horto Florestal, que é no bairro Jardim Floresta. Então, como o terreno do Horto Florestal não cumpre mais com a sua função do Horto Florestal, né, e o terreno cumprir com o seu, né, o aspecto social, fizemos aqui, né, um plano de urbanização para esse terreno. Então, o terreno está localizado também na zona sul da cidade, na porção sul da cidade, no bairro Jardim Floresta, que tem uma grande área de matrícula que possa ser trabalhada. É claro que tem algumas restrições e já será passado. Então, o terreno é essa mancha vermelha aqui, ó, do lado esquerdo do córrego, né? O córrego tem a área de preservação, mas a matrícula é uma matrícula grande, né? Que hoje ela já está enquadrada como área zoneamento de interesse social. Porém, tem algumas áreas especiais em cima desse terreno, dentro dessa matrícula. Então, área de preservação de encosta. Então, temos uma mancha verde lá, que é a área de preservação de encosta. Temos a área de proteção de vegetação. Então, temos umas áreas verdinhas aqui, que é a área de proteção de vegetação. E a área de preservação de vegetação, né, que é ao longo do córrego, ao redor da nascente aqui. E as ex, que é essa mancha vermelha aqui, que ela já é estabelecida na legislação atual. Então, a delimitação da área, como a matrícula é grande, será dividida em 2 matrículas. Uma especial para esse plano de urbanização e a outra área remanescente, que ficará à disposição do município, né, para outras funções, justamente porque existem as edificações onde funcionava, né, as atividades relativas ao horto florestal. Então, essa é a delimitação da área. Então, temos, né, a infraestrutura, né, básica existente. Então, o zoneamento, né, e nível de incomodidade. Então, temos 2 mapas aqui. Então, temos 3 zoneamentos que contemplam essa matrícula. Então, temos, né, o zoneamento, a zona de interesse social, que é essa que é importante, que vai permanecer nesse plano de urbanização. Né, a área de entorno é zona residencial, então também é uma área já consolidada. Em níveis, né, de zoneamento, nível de incomodidade, né, o terreno está localizado exatamente aqui, ele está alocado numa área não incômoda. Não incômoda
propício, né, destinado a edificações residenciais e que permite comércio e serviço vicinal. É o que está na tabela dos usos hoje na atual legislação. Então temos aqui os parâmetros em que está embutido nesse terreno. Então temos uma zona residencial 3, uma zona residencial 4 e uma zona industrial que é próxima, né? Então temos aqui os parâmetros construtivos individualizados para cada zoneamento. Fazendo um levantamento dentro desse estudo de plano de urbanização, aqui nesse primeiro mapa temos o mapa de iluminação pública e atendimento, né, de energia elétrica para todas as habitações que estão nas suas proximidades. Então o nosso terreno está localizado nesse triângulo em branco. Então temos, né, iluminação em toda a parte urbanizada, iluminação pública e fornecimento de energia elétrica para as unidades habitacionais já consolidadas. Nesse mapa do meio, né, então temos o fornecimento de água potável. Então a concessionária local fornece água em todos os terrenos, né, em todas as ruas aqui. Então há também o fornecimento de água. Nesse terceiro mapa, a coleta de esgoto, né, então também tem uma rede de esgoto, inclusive, que passa na rua da frente, passa por dentro. Então, né, todo esse terreno ele está fornecido pelo sistema de coleta de esgoto. Então, toda essa infraestrutura, esses serviços, contempla no terreno. No raio, né, de aproximadamente 500 metros, temos uma série, né, de equipamentos, mas também comparado com outras distâncias, né? Então temos a PAC, que está a apenas 50 metros desse local, né? A Praça Presidente Getúlio Vargas está a 3.500 metros, que é a relação do centro com o local de implantação. Então temos a PAI Zilda Arnes, 150 metros, né? A Escola Municipal e o CMEI Vila Verde, 470 metros, né? A Praça José de Souza, 465 metros, a quadra sintética do Jardim Floresta, Fundabem, tudo 650 metros. Então temos uma série listada aqui de equipamentos que vem a dar apoio à implantação destas unidades habitacionais, tanto para a área de saúde quanto para a área educacional, né? Além dos fornecimentos básicos de água, energia elétrica, coleta de esgoto. E também temos, né, as rotas, né, fornecidas para mobilidade urbana. Então temos as rotas de transporte coletivo, que passa em frente ao terreno, né, na testada do terreno. Também temos no mesmo local a rota de indústria e comércio, que conduzem as pessoas para outras localidades, que também passa na testada do terreno. Então, a infraestrutura urbana de transporte e mobilidade urbana também está contemplada nesse plano de urbanização. Agora, fazendo um diagnóstico, né, das pessoas que poderão utilizar, né, dessas unidades habitacionais. Então, junto com a Secretaria de Assistência Social, Departamento de Habitação, foram levantadas informações de que existe no cadastro hoje 2.728 famílias, né, e que pretendem adotar essas unidades habitacionais e entrar, né, no sistema para ver se consegue essas unidades habitacionais. Então, dentro, né, dos dados socioeconômicos, né, principalmente no que diz respeito à renda familiar, a grande maioria das famílias, 43%, ganha entre 1 e 2 salários mínimos, né? Somando aqui todas a grande maioria das famílias, elas não ultrapassam a 3 salários mínimos. Então, a grande maioria das famílias tem uma renda até 3 salários mínimos por renda familiar. E aí uma minoria que consegue ganhar entre 3 salários mínimos, delimitado no máximo até 6 salários mínimos, né, que
0,6%, nem chega a dar 1% das famílias. Então, esses aqui são os dados, né, de renda das famílias. Dentro das condições de moradia, nesse mesmo parâmetro de 2.728 famílias, nós temos que as condições de moradia, a grande maioria, 68,9% dessas famílias, elas têm casa alugada. Então, elas querem sair do aluguel para ter a sua propriedade individualizada. Ainda 17%, em casa cedida, em casa de parente, emprestada, aluguel social, enfim, também há necessidade, dessas unidades habitacionais, que compõem a grande maioria. No restante, como mostra o gráfico aqui, em casas documentada, não documentada, então ocupações irregulares, abrigo, aluguel social, é uma pequena minoria dessas famílias que se classificam aqui. Então, na questão moradia. Bom, a proposta permanece como a propostas das leis anteriores, de uso e ocupação dos lotes anteriores. Então, a proposta dessa área com os seguintes parâmetros: a taxa de ocupação continua com 50%, assim como as demais. Hoje a legislação já é 50%, a gente mantém a ocupação de 50%. A taxa de permeabilidade, que é 40%, permanece com 40%, para não interferir demasiadamente, nessas questões urbanísticas. O coeficiente de aproveitamento, que antes era 1, passa a ser 2, nesse estudo também. E o número de pavimentos máximos, que era 2, passou a ser 4. Então, foi feito esse enquadramento aqui na tabela de uso e ocupação do solo. Aqui a gente traz, então, para vocês uma imagem aérea bem próxima daquilo que a gente tem como proposta nesse plano de urbanização. Então, manter e consolidar melhor ainda essas vias. Então, essa aqui que é a via principal que conecta na Rua Ivaí, que dá acesso à rodovia, que dá acesso ao centro da cidade, outras regiões, Roque e outros bairros, Pinheirinho, e outros bairros, São Cristóvão, consequentemente os demais bairros. Então, aqui nós apresentamos uma simulação de como vai ficar ou como fica próximo daquilo que é a proposta de ocupação. Então, mantendo toda essa área, essa mancha em branco vazia aqui como área de preservação, porque aqui está a encosta e a preservação dos recursos hídricos, então deixa todo como área de preservação, área permeável. É feito o desmembramento dessa área aqui para preservar as edificações que eram utilizadas nas atividades do horto florestal. Então, permanece aqui todas aquelas edificações e ainda a gente propõe um afastamento para que seja possível ampliação dessa área aqui do horto florestal. No projeto de simulação, nós simulamos aqui que seja permitido construir 12 edifícios com 4 pavimentos. Então, os edifícios estão todos eles, basicamente todos eles, voltados para o acesso das duas ruas de Testada, mas também com acesso à área de estacionamento interno e área de paisagismo, área de permanência entre os edifícios. Então, temos 6 edifícios voltados para essa rua, mais 6 voltados para outra rua. Então, internamente cria-se uma área de complementar, que é a área de estacionamento, a área de permanência, praça, jardim, parquinho, fazendo essa implantação e preservando as edificações existentes no local. Bom, então esse plano de urbanização é um plano bastante completo, porque levantou dados das famílias que poderão usufruir desse benefício e os dados também da infraestrutura, como água, como iluminação, como esgoto, enfim,
toda a infraestrutura. Então, todo esse conjunto, né, de informações nesse estudo de plano de urbanização, ele vai compor, né, uma lei, um projeto de lei que será encaminhado para a Câmara de Vereadores para a votação. Então, vai ser acompanhado com um plano de ação também, né, porque a Secretaria de Planejamento Urbano apresenta, né, essa proposta mais técnica, mas juntamente com a assistência social, que vai fazer a classificação da família, vai propor um plano de ação quando estiver efetivada essas edificações. Então, o presente plano, né, de urbanização será a base, né, para que seja encaminhada o projeto de lei específico para a Câmara de Vereadores, o qual dará direcionamento à ocupação dessas áreas, né? Então, com habitação de interesse social e demais obras de infraestruturas e equipamentos urbanos que se façam necessários. Então, todos esses terrenos, muda-se, né, os parâmetros construtivos e aí ainda consegue agregar parques internos, infantis, de diversão, áreas de preservação, né, arborização e áreas permeáveis, áreas de convivência. Então, dentro dessas obras. Tá? E dar o pleno funcionamento ao atendimento por parte da população. Então, a população, né, vai ter a sua unidade habitacional e também vai usufruir da infraestrutura de transporte e meios de locomoção. Então, esse plano de urbanização é um projeto bastante completo, né, que vem atender aí, uma demanda já consolidada da Secretaria de Assistência Social. Então, as alterações referidas na lei, assim como o projeto de urbanização das zonas especiais de interesse social, serão encaminhadas para apreciação e aprovação na Câmara de Vereadores.